paz a todos os irmãos que estão aí ligados conosco, que Deus abençoe a cada um. E eu quero estar meditando nesse momento na palavra de Deus, no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos os quantos receberam, deu-lhes poder para serem filhos de Deus, feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade dos homens, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como é a glória do unigênito do Pai. É interessante, né, que a gente sempre diz que todos somos filhos de Deus. Na verdade, todos somos criaturas de Deus. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Ele planejou em nós tudo aquilo que ele esperava para que a sua glória resplandecesse através da sua criação. Ele fez um mundo perfeito para que o ser humano habitasse, e ele fez um plano que o homem ele falhou. É como se fosse um contrato, né? Você que é casado, você que é casada, quando você assina um contrato de casamento, esse casamento ele só funciona quando as duas partes, né? Um pacto, quando as duas partes cumprem o seu propósito. E no propósito que Deus fez com o homem falhou. Mas Deus já sabia. E nem por isso ele se deixou ser vencido pela falha do homem, e que ele deu o livre-arbítrio e deixou que agisse segundo o seu coração. Porque o plano de Deus não é que ninguém seja teleguiado por ele. O plano de Deus é que ele tivesse uma criatura que interagisse com ele, que tivesse a capacidade de escolha, de amá-lo por aquilo que ele é, de glorificá-lo por sua própria vontade. Infelizmente, o homem preferiu dar ouvidos à sua própria carne, né? A sua soberba. Mas Deus, ele providenciou um plano perfeito que foi Jesus. E é por isso que a gente está aqui nessa tarde. O nosso único objetivo aqui, nesse momento, é falar de Cristo. Ele é a razão de todas as coisas. Desde o início, quando Deus criou o mundo, ele já era a razão de todas as coisas. Quando o Senhor, ele fundou a terra, ele já pensava em trazer o Salvador, porque ele já sabia de antemão o que ia acontecer. Porém, Deus não se deixa vencer pelos obstáculos que vêm no caminho, né? Ele não se deixa vencer por aquilo que o outro falha. Ele é infalível. E ele trouxe Jesus. E aqui, uma coisa interessante, né, que diz aqui, que é muito importante a gente parar para pensar nisso aqui, né? Mas todos os quantos receberam deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Então, a gente tem a mania, as pessoas têm mania na sociedade dizendo, eu também sou filho de Deus, né? Todo mundo quer ser filho de Deus no momento em que é interessante dizer eu sou filho de Deus também, né? Tem até um certo provérbio, né? Quando alguém se sente injustiçado, que não está acontecendo aquilo que ele esperava. Não, peraí, eu também mereço, eu sou filho de Deus. Mas é bom a gente ser filho de Deus, né? Quando é interessante, quando é para a gente aproveitar daquilo que essa expressão nos traz de benefício. Porém, ser filho de Deus, o que é ser filho de Deus? Será que somente porque eu estou no mundo, porque eu sou um ser humano, porque eu até acredito que exista um Deus no céu, e eu sou filho de Deus porque Ele me criou? A coisa vai muito mais além. Filho é aquele que tem o DNA do Pai. Filho é aquele que ele recebe a orientação do Pai. Filho é aquele que come do alimento que o Pai oferece. Filho é aquele que está debaixo do mesmo teto que o pai, né? Enquanto ele ainda uma pessoa que precisa, um incapaz de se manter sozinho, e ele precisa ainda ter o seu caráter formado.
né? E mesmo depois que ele tem a capacidade de andar com seus próprios pés, de prover o seu próprio alimento, de trabalhar e de ser independente, ele continua ligado a este pai. O filho tem que honrar este pai. Então, ser filho de Deus é uma coisa muito mais profunda. A gente tem que comparar com o filho realmente, né? Com aquele filho que a gente tem aqui, né? Nessa nossa realidade, da nossa vida. O que é ser um filho, né? É aquele que está ligado ao seu pai, é aquele que nasceu do seu pai. Mas quando é que a gente nasce em Deus? Então, para você ser filho de Deus, você dizer assim, eu sou filho de Deus, para eu dizer isso, eu tenho que ter um momento em que eu entendo que eu fui nascida em Deus, que eu recebi de Deus o seu alimento, que Deus, ele é parte do meu DNA. E isso, quem trouxe para nós a possibilidade de receber isso, foi Cristo. Porque ele sim foi o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus que nasceu realmente de Deus e tem a essência pura de Deus, que não foi danificada pelo pecado. E como nós fomos pecadores, nós tivemos essa essência pura interrompida ali pelo um erro de percurso ali, o pecado. E Deus, através de Jesus, hoje ele nos torna capazes de ser filhos de Deus novamente, quando a gente está em Cristo, né? E aqui o Senhor fala através de Paulo, né? Ele dá uma palavra muito interessante aqui, né? A vida estava nele. Então, todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, quem? Jesus, né? A gente já sabe que é o verbo, esse verbo se fez carne e habitou entre nós, é Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, Jesus estava ali na criação também, né? Ele participou nisso. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem, tá? E aí assim, a gente aqui fala de João, né? Que todo mundo pensou naquela época, quando João ele anunciou, né, a salvação que estava próxima, todos já chegaram a pensar, é esse o Messias? Olha só, aquele ali, não, aí ele falou, não, ainda não sou eu. Aquele que vem depois de mim, esse sim, a ele vocês vão seguir. E esse era Cristo. E ele veio, né? Esse veio como testemunha, João. Veio como uma testemunha a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. E ele era luz, mas veio para testificar. Ele não era luz, quer dizer, João não era luz, não era Jesus, né? Não era o Salvador, mas veio para testificar a luz que era Cristo, a saber, a verdadeira luz, Cristo, vinda ao mundo, que vinda ao mundo ilumina o homem. Hoje, esse papel de João na sociedade, quem faz somos nós, aqueles que já receberam em Cristo Jesus, na salvação, o poder de também serem chamados filhos de Deus. Você hoje é irmão de Cristo por adoção. E quem é que faz esse papel de apresentar João nesse mundo que está em trevas? Esse mundo está em trevas, ainda permanece em trevas porque o homem prefere as trevas. E João veio para testificar quando Jesus veio em carne, né, aqui. E hoje nós, a igreja, nós fazemos esse papel de preparar o caminho, preparar os corações, fazer que o homem entenda que Cristo é o caminho para Deus. Então, nós somos esses precursores do coração daqueles que ainda não conhecem a Cristo, preparando esse coração para receber a Cristo. E como é que a gente pode fazer isso, né? Por isso que Jesus falou assim, olha, eu sou a luz do mundo. E aquele que crê em mim não andará em trevas. E ele vira para nós também, para os seus discípulos, e para nós essa palavra hoje, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, né, um candeeiro debaixo de uma mesa, debaixo de uma prateleira. Então nós também hoje por Cristo fomos feitos a luz do mundo, né? Em filhos, luz. Porque por sermos filhos, também somos luz, porque Deus é luz. E essa luz vem para iluminar o mundo. E quando é que você ilumina o mundo? Quando você deixa uma marca diferente. E é muito triste hoje você ver muita gente que se diz igreja, mas parece que quando ele chega nas trevas a sua luz se apaga. É muito confuso você ver pessoas que dizem que são filhos de Deus, mas quando eles estão no meio de uma sociedade impura, uma sociedade degradada, eles não conseguem modificar, chegar e mostrar uma diferença, mas acabam se adequando aos valores que essa sociedade degradada está apresentando. Isso é um caso a pensar. É muito fácil a gente dizer que é filho de Deus.
E você que está aí do outro lado, que talvez de repente você ainda não parou para pensar nisso, você fala, eu sou filho de Deus. Sim, você quer ser filho de Deus, eu quero ser filho de Deus, isso é muito importante. Mas vamos pensar o seguinte, se eu sou filho de Deus, eu sou a luz do mundo. Se o mundo está em trevas, eu estou também em trevas. Se o mundo está dizendo, né, você tem que se vingar das pessoas que te fazem mal, você tem que virar as costas para aqueles que te pisam, isso mesmo, você tem que exercer a vingança, e você também faz isso, até que ponto você está modificando algo que está degradado na sociedade, que está degradado nesse mundo? Porque Jesus, ele veio e ele foi totalmente contra aquilo que estava acontecendo aqui, ele era o oposto. Todo mundo esperava que quando ele fosse bofeteado, ele fosse se rebelar e trouxesse a justiça de Deus ali sobre aqueles que estavam querendo matá-lo. E em vez disso, ele respondia com retidão. Sim, mas com mansidão. Interessante, né? Quando ele tinha todo o poder para destruir a qualquer um que se levantasse contra ele ali, e como ele foi perseguido, como ele foi injustiçado, foi chamado de filho de Satanás. Diziam que eles faziam os milagres dele através do dedo de Satanás. E o que ele fez? Os discípulos, mesmo o próprio João, quando via essas injustiças, uma vez ele, em certa cidade onde rejeitaram ele, falou, Senhor, envia lá fogo, destrói, Senhor. E Jesus falou, João, para aí. Não é assim, né? O ser humano tem essa coisa de querer ver a justiça feita com as próprias mãos. E Jesus, o que ele falou? Né? Abençoai aqueles que te perseguem. Jesus sempre fazia diferença. Ele não se juntava com a injustiça. Não. Mas ele andava no meio dos pecadores e mostrava que ele tinha algo mais, que ele não andava conforme o curso desse mundo. Ele estava ali e mostrava um novo caminho. A misericórdia, e a justiça junto. Olha que coisa interessante. Você, nós somos chamados hoje para preparar o caminho para aqueles que precisam conhecer a misericórdia e a justiça de Deus. Mas é preciso que a gente seja a luz do mundo. Hoje muita gente se diz cristã, mas quando ela está junto com as pessoas que ainda não entenderam a palavra, que ainda estão distantes, ao invés de elas estarem, né, falando uma linguagem diferente, elas acabam absorvendo aquela linguagem e falando as mesmas coisas. E de repente, né, elas, em vez de elas estarem trazendo algo, uma nova perspectiva, não, tá tudo ruim mesmo, vamos destruir, vamos quebrar, né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando ela deveria mostrar que, né, Deus, ele tem como transformar através do poder da oração. E às vezes um cristão, aquele que se diz filho de Deus, está no meio daquele povo ali que está dançando até lá no chão, né? E em vez de mostrar, né, que a gente tem algo diferente, a gente não precisa dançar até o chão para poder dizer que está alegre, mas a nossa alegria vai muito mais além disso. A gente pode ser alegre sim, mas não necessita, né, tá fazendo certas coisas que a nossa carne adora, porém, né, não é isso que Deus quer. Não precisa isso. E muitos se dizem cristãos hoje em dia estão fazendo isso. Então, como que a gente vai dizer que a gente é filho de Deus? É preciso a gente parar para pensar nisso. O filho de Deus é aquele que é parecido com Cristo. Ele deixou nos relatos aqui, através daqueles evangelistas, através daqueles que escreveram as epístolas, ele deixou totalmente o seu perfil. Jesus deixou o seu perfil aqui para nós. Alguns seguem o perfil lá do Facebook das pessoas, né? Por que não seguir o perfil de Cristo também? Por que não procurar saber como ele era, como ele respondia, como ele agia? A sua retidão e ao mesmo tempo a sua justiça e ao mesmo tempo o seu amor, a sua mansidão, a sua gentileza, o seu cavalheirismo, e ao mesmo tempo também ele era às vezes muito rígido com aqueles que eram hipócritas, mas ao mesmo tempo ele era doce com aqueles que buscavam a misericórdia de Deus e se consideravam pecadores. E esse é o caráter que Deus quer formar em nós como filhos. Você é filho e Deus está moldando o seu caráter. Talvez você que está passando por algumas coisas que você não está entendendo na sua vida, talvez você esteja passando por algumas dificuldades, algumas provações. Por que eu estou passando isso? Pare e
moldando o meu caráter? O que essa situação está querendo dizer para mim na minha vida? O que eu devo aprender? Qual é a lição que isso está me trazendo para me trazer mais para perto da vontade de Cristo, do caráter de Cristo, do exemplo de Cristo, do modelo de Cristo, do temperamento de Cristo, de como Cristo fazia, de como ele modificava o pensamento das pessoas através das palavras que ele dizia, da palavra de Deus. Pensa que talvez essa situação que você está passando, assim como os outros profetas passaram, como João passou quando ele foi perseguido porque ele falava que a luz do mundo estava chegando e acabou sendo degolado porque ele não aceitava o pecado que ele estava vendo ali naquela sociedade impura, e ele foi até martirizado por isso, e outros também. Talvez a situação que é tão difícil para você hoje, mas não se compara ao que passaram outros, outros profetas que anunciaram a Cristo, outros discípulos que morreram pela palavra de Cristo. Mas em tudo que você está passando, tire uma lição. O que eu estou sendo moldado para ser mais parecido com o Filho de Deus, já que eu também sou filho de Deus, E começa a colocar isso aí em prática, e começa a deixar que Deus vá te modificando, te orientando, amém? Eu agradeço a oportunidade dessa palavra, nessa tarde, e que o Espírito de Deus possa falar mais profundo ao teu coração. Eu quero convidar mais um irmão, o nosso querido irmão ali, o missionário, o nosso missionário, para estar aqui trazendo uma palavra também para nós, amém?